Muito bem. Quero ser bastante breve, visto que nós temos, a segunda ordenança a ser observada ainda essa noite, que é a celebração da ceia do Senhor. Quero pensar em alguns minutinhos sobre a necessidade da verdadeira confissão de fé. Eu falo da verdadeira confissão de fé, porque existem algumas confissões que são enganosas, algumas confissões que não são reais, que não são verdadeiras. E isto já aconteceu nos dias de Jesus. E tanto que Jesus chama os seus discípulos num encontro e ele quer tirar esta dúvida a respeito daquilo que eles professavam e aquilo que eles criam. O texto eu vou estar usando de Mateus 16, o verso 13 ao 20. E ali nós temos então o desafio de nós expressarmos a verdadeira fé em Cristo. Mateus 16, o verso 13 ao 20 está projetado. Aqueles que não têm a sua Bíblia física nem no celular, mas podem acompanhar então na tela. Diz assim o texto: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Que Deus possa estar abençoando esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amados, a esta altura da história, os discípulos já estavam seguindo intimamente o Senhor havia pelo menos 2 anos. Ou seja, quando aconteceu esse fato de Jesus inquirir, de Jesus perguntar, havia uma caminhada já prolongada de Jesus com os seus discípulos. E a crucificação de Jesus iria acontecer nos próximos 6 meses. Então, num período seguinte, Jesus iria para a cruz. E além do chamado atendido e também do ensino aprendido, houve milagres, houve sinais, houve prodígios, houve momentos de livramento, onde os discípulos puderam perceber que Jesus era o Messias. E os discípulos aqui, os apóstolos, em todos os momentos haviam testemunhado, haviam presenciado estes sinais e estes milagres. Então era um momento que se esperasse, ao menos, que os 12 haviam aprendido sobre a verdadeira natureza de Jesus. Só que não. Os discípulos ainda estavam confusos, eles ainda estavam indecisos e ainda sem convicção. Caminharam com Jesus por 2 anos, viram muitas expressões do poder de Jesus, Jesus o próprio Deus encarnado. E chegou o momento em que Jesus precisa fazer uma inquirição da fé, porque ele estava indo para a cruz. E agora ainda ele encontra essas pessoas duvidosas, indecisas. Marcos registra no seu evangelho que pouco antes desse interrogatório de Jesus, desta passagem aqui em Mateus 16, Jesus ainda foi obrigado a indagá-los
diante de uma realidade. Diz o texto: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser o pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E eu lhes disse: vocês ainda não entendem? Olha só, depois de tanto tempo seguindo Jesus, andando com Jesus, vivendo com Ele, os discípulos ainda estavam cegos. Os discípulos ainda não haviam compreendido a razão da vinda do Messias. Tanto que isto é verdade, que o texto que se interpõe a esta pergunta, vocês ainda não entendem, e a confissão narrada de Pedro em Marcos 8, mostra sobre a cura do cego de Betsaida. Por que esta cura desse cego? Qual a razão, justamente neste ponto, em que Jesus faz a cura deste homem sem visão? Jesus queria deixar claro, queridos, que não é o tempo que alguém tem como membro de uma igreja que determina a genuidade da fé de alguém. Jesus quis deixar claro que não é o tempo de caminhada que define se alguém de fato é convertido. Não é o tempo de alguém estar em determinado grupo ou de constar no rol de membros que atesta a salvação de uma pessoa. Muitos já estão há muito tempo nesta caminhada. Já viram algumas evidências claras das manifestações de Jesus na sua vida. Já viram que Jesus de fato é real. Muitos já aprenderam até o vocabulário, conhecem inclusive as regras parlamentares, mas ainda não entenderam quem é Jesus. Porque ainda estão totalmente cegos, ou porque ainda estão no processo, porque não enxergam completamente. Os discípulos precisavam responder esta pergunta de quem é Jesus. A mesma pergunta que eu fiz aos meus irmãos hoje, diante desse testemunho público. E nós, individualmente, você que está aqui nesta noite, você precisa no seu coração, na sua vida, também fazer esta confissão de fé. Porque Jesus está te perguntando: quem você diz que eu sou? E aí o texto nos fala que quando a gente responde positivamente e de forma assertiva aquilo que Jesus fez na nossa vida, a transformação que Ele operou, esta confissão, ela exalta e ela glorifica o nome do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os outros dizem que eu sou? Na verdade, Jesus ele faz ali uma série de perguntas, e a intenção de Jesus não era discutir sobre Elias, sobre Jeremias, o que os outros falavam, porque na verdade aquela gente estava cheia de misticismo, estavam envolvidos com pensamentos totalmente errôneos a respeito de Jesus, mas ele estava oferecendo ainda uma oportunidade de confessar
exatamente quem ele é, em contraste com aquele que os outros acreditam, e aí ele estava confrontando a idolatria e o paganismo daquela época. Hoje, queridos, muitas pessoas dizem e afirmam que até Jesus veio a este mundo, Jesus nasceu num momento da história, que Jesus é real. Muitos atestam isso, mas a maioria não reconhece o senhorio de Cristo no seu coração individual. E aí começam a correr atrás de coisas místicas, começam a correr atrás de ideias humanas, e não colocam o seu coração voltado de fato naquilo que é a obra de Cristo na cruz do Calvário. E uma das verdades mais profundas aqui da palavra é que quando nós confessamos a Jesus e nós nos tornamos igreja de Cristo, Ele nos afirma categoricamente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Ou seja, a morte e as hostes do mal jamais irão impedir o avanço e o crescimento da igreja. A igreja vai prevalecer pregando o evangelho, e ela vai prevalecer abrindo as portas dos céus. Os fariseus religiosos, eles trancam as portas do reino dos céus, mas aqueles que são crentes em Cristo, eles abrem as portas dos céus, e eles fazem com que outras pessoas tenham acesso ao reino de Deus. Hoje, ao sair do batistério, depois desse testemunho público dos irmãos, já chegou um menino que está aqui, um garoto, e disse: pastor, no próximo batismo eu estarei. Veja como o testemunho, como a vida faz a diferença. E é isso mesmo, queridos. A igreja vai avançando, vai crescendo, vai desenvolvendo. E a resposta que nós todos individualmente temos que dar nesta noite é a resposta que Pedro deu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus encarnado, o Deus santo, o Deus soberano, o Salvador de todo aquele que crê, e Ele é o único digno de ser adorado. Por isso, queridos, a confissão de fé na minha vida e na sua vida é aquela que exalta unicamente a pessoa de Jesus. A confissão de fé, e o que se requer de todos, ela se opõe aos falsos ensinos que se levantam. Quando um diz: não, ele é como um Elias, ou como um Jeremias, ou como um profeta qualquer, querendo assimilar a Jesus apenas a algo que foi instituído pelos homens, e não reconhecem Ele como o próprio Deus. Mas a confissão de fé que se requer de todos é aquela que edifica a igreja, aquela que faz com que a igreja seja abençoada e enriquecida com a presença de Jesus. Que nós possamos todos nesta noite, no nosso coração, responder verdadeiramente a pergunta de Jesus: o que vós dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E este Deus vivo, esta mensagem viva, esta esperança viva, faz com que a igreja vá prevalecendo, vai crescendo, vai avançando, e as portas do inferno não irão jamais prevalecer contra a igreja de Jesus. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém.